Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 6 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Eu, Jesus, estava com fome, e tu me destes de comer. Tanto amamos e meditamos esse trecho, mas com prazer, hoje também nos detemos em cima dele. Para nós da Missão Belém, essa palavra é sangue do nosso sangue, nossa vocação específica. Amar o pobre não é para nós uma obra de assistência social, mas um autêntico abraço que damos a Jesus, nosso esposo amado, que se identificou com o pobre, se tornou realmente cada pobre desse mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Irmãos, hoje o comentário desse trecho querido será uma página dos nossos estatutos e constituições. Não costumamos citar este nosso livro de vida, mas hoje as palavras dos nossos estatutos são muito iluminantes e sintetizam a nossa experiência de mais de 11 anos. Eis o que está escrito quando se fala do juízo universal. Nenhuma maravilha, portanto, se a caminhada do Evangelho de Mateus se coroa com o famoso juízo final, a carta magna de quem se deixa apaixonar pela paixão de Deus. Vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Cada vez que fizestes isso a um destes meus irmãos pequeninos, é a mim que o fizestes. Neste momento, a paixão de Deus se transforma em loucura de amor. O próprio Deus, o Rei, se identifica com cada pobre deste mundo. Ele se torna o mendigo, o faminto, o nu. Quase consagra os miseráveis, como consagra a Eucaristia. Como não lembrar aqui as maravilhosas palavras do Papa Paulo VI aos pobres camponeses de Bogotá? Vocês são um sinal, vocês são uma imagem, vocês são um mistério da presença de Cristo. O sacramento da Eucaristia nos oferece a sua presença escondida, viva e real, mas vocês também são um sacramento, isto é, uma imagem sagrada do Senhor entre nós. E continua Papa Paulo VI. Toda a tradição da Igreja reconhece nos pobres o sacramento de Cristo, certamente não idêntico à realidade eucarística, mas em perfeita correspondência com ela. O mesmo Jesus nos falou isto numa solene página do Evangelho, onde ele proclama que cada homem que sofre, cada faminto, cada enfermo, cada infeliz, cada necessitado de compaixão e ajuda é ele. Vocês, filhos queridos, são Cristo para nós. Nós que temos o maravilhoso destino de ser vigário de Cristo, nós fazemos reverência diante de vocês. Queremos ver Cristo quase redivivo e sofredor em vocês. Não viemos para receber suas filiais aclamações, alegres e comovedoras, mas para honrar Cristo em suas pessoas, para reverenciá-los, para dizer-lhes que aquele amor, exigido por 3 vezes pelo Cristo ressuscitado a Pedro, de quem somos o humilde e último sucessor, o damos a Ele em vocês mesmos. Nós os amamos como pastores, quer dizer, como associados à sua indigência. Nós os amamos com um carinho preferencial e conosco os amam, lembrem bem, lembrem sempre, toda a Santa Igreja Católica. E assim termina o famoso discurso do Papa Paulo VI em Bogotá. Continuamos com os nossos estatutos. Esta é a raiz da nossa paixão, do nosso irresistível chamado a julgar-nos, a mergulhar-nos em todas as piores pobrezas deste mundo. Não é mais o pobre, é Jesus, a nossa atração irresistível. Da mesma forma que Jesus se torna o pão e o vinho, transubstanciando-os, assim ele é o preso e assume todos os presos do mundo, quase transubstanciando-os.
eu estava preso e tu me visitaste. Nem precisa mais de palavras consagratórias para os pobres, porque as palavras de Jesus no juízo final já valem para sempre e para todos. Da mesma forma que a paixão de Jesus é a continuação e explicitação da Eucaristia, assim a mesma paixão e a crucificação são a realização do julgamento final. Na cruz, Jesus se tornou o pequenino por excelência, identificando-se totalmente e sacramentalmente com todos os últimos deste mundo. O Filho de Deus nasceu pobre em Belém, entre os queridos pastores, e morreu miserável na cruz, entre dois ladrões, feito ladrão, feito pecado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Essa é a vocação de quem escolhe Belém: contemplar e amar o Cristo pobre até se tornar um com Ele. Os pobres, os últimos, os miseráveis, os lascados, os estrupiados, tudo que não presta são para nós o sacrário que guarda Jesus. Como São Paulo, eles podem dizer: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Os pobres são a paixão e a crucificação de Jesus que está acontecendo. São um memorial vivente e contínuo, diante do qual só podemos ficar de joelhos, contemplando, agindo, amando e imolando-nos. Esse é o preço que Jesus paga, é o preço que vai pagar todo aquele que busca a santa pobreza nos infernais porões deste mundo. Para aqueles que são chamados à nossa vocação Belém, descer em qualquer porão infernal deste mundo, seja um imundo mocó, um entupido revoltado cárcere, uma rua de travestis e prostitutas, é como entrar numa capela. Ficar com os miseráveis e ficar com o nosso amado Jesus, e entrar na gruta de Belém enquanto Jesus está nascendo. Com esses sentimentos, irmãos, no nosso coração, vamos ler novamente o trecho que Jesus hoje nos doa. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar?
Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Vamos parar um pouco para escrever as frases que mais pedem de nós uma conversão. Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito, para traduzir em vida tudo o que meditamos. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como concretamente colocaremos em prática quanto nos propomos.
o pobre. Sacramento de Cristo. Paz e alegria a todos. Para Ele é toda a nossa vida. Paz e alegria a todos. Eu caminhava pelas ruas como um maltrapilho. Eu buscava alguma ajuda pra sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio. Num papelão a me agasalhar e tu me vias lá. Nem sequer um olhar me davas, e a dor que mais me doía era tua indiferença. Tu que dizias ter nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor, mas não me via no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergava atrás das grades que me aprisionaram.